Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro Necropolítica do Attila Mbembe. E aí a gente convidou ali algumas pessoas para participarem dessa roda de conversa, que seriam elas a Clara, a Amanda, o Cauã, a Brenda e eu. E a gente vai estar tratando um pouco mais sobre esse livro. Espero que gostem. Vamos lá então, pessoal, iniciando, né, as nossas perguntas. Vou passar a palavra ali primeiro para o Cauã. E aí, Cauã, o teu foco foi relacionado à necropolítica e também ali ao trecho Política, o trabalho da morte e o devir sujeito. Poderia nos descrever melhor este conceito desenvolvido pelo nosso autor ali, Attila Mbembe, por gentileza? O livro, por mais que seja um livro de bolso, 90 páginas, é um livro pequeno. A ideia que o autor tenta passar, ela é bem complexa, sabe? Tanto que ele usa vários filósofos durante o seu livro para complementar a ideia. Um deles é o Régio e o Bataille também. Então, a necropolítica é a ideia de que o poder e as instituições políticas podem decidir quem vai viver e quem vai morrer. Isso vai de acordo com os interesses políticos, econômicos e sociais. É uma forma extrema do biopoder, como tratado em Foucault, só que tem uma capacidade de manifestação maior. Então, a sua escala de influência é muito maior. Como um exemplo pode se tratar o regime nazista na Alemanha, o apartheid na África do Sul também é outro exemplo onde apenas os brancos podem participar da política. Então aqui ele argumenta que, ao contrário de uma visão tradicional de soberania que se preocupa com a proteção dos cidadãos do Estado, o necropoder ele é caracterizado pela zona de exclusão, onde o Estado não se limita apenas a regular a vida, proteger ela, mas também se encarrega de legitimizar a morte. Isso acontece por meio de leis, então. O Estado fica encarregado por um meio, uma brecha, que seja numa lei, para deixar legal o genocídio, grandes guerras, zona de exclusão, um racismo também estrutural. Então, partindo disso, é possível ver que, na verdade, o conceito de necropolítica ele não se limita apenas a estados autoritários, mas também repúblicas democráticas, onde, de certa forma, há um racismo estrutural preso, impregnado na sociedade, onde também é uma forma de ser um necropoder, de excluir certos grupos. Agora, em relação ali sobre o estado de exceção e o totalitarismo, você poderia resumir um pouco esse assunto para gente? Então, entrando mais a fundo no primeiro capítulo, o autor trata sobre o estado de exceção, onde o estado de exceção é uma situação que o governo suspende uma ordem legal, geralmente em um contexto de crise, para incluir uma limitação aos direitos. Por exemplo, no regime da Alemanha nazista, o Estado passava por uma grande crise. Os judeus, por sua vez, eles não depositavam riquezas em bancos. Então, eles tinham muita riqueza fora do Estado. Um contexto para Hitler exercer, poder pegar aquela riqueza, foi por meio da crise, um estado de exceção. Então, a partir disso, o Hitler ele contextualiza os judeus como um problema para o Estado, possibilitando assim poder fazer grandes chacinas, assim como foi, a fim de pegar essa riqueza. Então, de certa forma, resumindo, o estado de exceção é um contexto no qual o governo vai se legitimizar a prática de alguma opressão, alguma chacina. Perfeita colocação, Cauã. A gente agradece. Agora, para a gente concluir ali essa temática, você poderia só esclarecer um pouco mais para a gente sobre a crítica da soberania normativa que é citada nesse trecho? Então, tratando sobre a crítica da soberania normativa, ela é vista tradicionalmente como um poder do sujeito, onde a política é um espaço de comunicação e conhecimento dos cidadãos, onde há dignidade e direitos. No entanto, para o Achille não é bem assim. Para ele, várias noções de soberania foram trazidas à tona, mas em vez de promover uma certa autonomia da vida, nada mais fez do que instrumentalizar a vida. Ou seja, usar a vida por um interesse social de um Estado, a fim de cumprir sua meta, seu objetivo. Então a gente finaliza ali as perguntas realizadas para você. A gente agradece a tua participação. Foram esclarecidas todas as dúvidas e a gente passa para o próximo participante aí da rodada. Claro, então passando a palavra para você ali,
A gente sabe ali que você ficou com o tema do biopoder e a relação de amizade, e aí a gente precisaria só estar conceituando um pouco mais ali sobre o que seria o biopoder. Você consegue estar explicando um pouco melhor pra gente? Oi, gente! Então, como o Felipe já me apresentou, meu nome é Clara. E o MMEMB, ele conceitua biopoder como as práticas e sistemas políticos que exercem o controle sobre a vida humana, tanto em nível coletivo quanto em nível individual. E principalmente quando se diz respeito ao poder sobre corpos e populações. Ótimo, Clara. E aí agora passando para uma próxima pergunta ali, sabemos que esse tema ele foi tratado por Foucault, e aí é utilizado, né, pelo Membe, e o Membe cita a questão da amizade e inimizade. Poderia comentar um pouco mais para a gente ali sobre esse assunto, sobre o que seria para ele amizade e inimizade? O autor, ele cita os amigos como aqueles que são incluídos dentro da rede de poder. Logo, os inimigos são aqueles que são eliminados ou marginalizados. Então, a relação de amizade, ela pode ser vista como um meio de definir quem está dentro do sistema de produção e quem é passível de exclusão e eliminação. Maravilha, Clara. A gente conseguiu compreender bem a tua resposta. E aí agora passando para a última pergunta ali, para finalizar com chave de ouro. Você poderia resumir para a gente ali o conteúdo desse capítulo? O que que você conseguiu tirar dele ali de informações? O capítulo Biopoder e a Relação de Amizade, ele trata basicamente da violência estrutural exercida pelo Estado e pelas instituições de poder. Ele utiliza da biopolítica e da necropolítica para manter o controle social e político através da vida e da morte, assim estabelecendo as fronteiras de amizade e inimizade. Maravilha, Clara. Muito bem conceituado ali. A gente finaliza então as perguntas para você. A gente agradece a tua participação. E aí, como eu também tenho que fazer parte aí dessas perguntas e respostas, vou estar passando ali algumas informações a respeito do termo necropoder e ocupação colonial na modernidade tardia. Então, o que que esse termo ele está se referindo? Nesse caso ali, ele está tendo interesse e finalidade das guerras imperiais, as quais tinham como objetivo destruir os poderes locais e criar novos controles militares sobre as populações. Então, ou seja, o pessoal eles tinham interesse de chegar naquele local, acabar com aquela população e aí eles dominarem ali através do militarismo, totalitarismo ali, não dando opções para a população que ficou naquele local. Então, tratando um pouco mais, né, sobre esse termo, teria ali aquela questão da ocupação colonial, né? Eles iriam ali demarcar território, iriam criar fronteiras, hierarquias e até mesmo zonas. E aí, nesse mesmo cenário, o que que ocorria, né? Muitas pessoas eram categorizadas. E com isso eles tinham muita extração de recurso, e aí posteriormente também houve ali a produção de uma ampla reserva de imaginários culturais. Ou seja, nesses casos do imaginário cultural, existia ali a categorização de pessoas, fazendo com que algumas pessoas tivessem alguns benefícios e outras não. E aí, citando como exemplo, né, do que seria, né, na atualidade esse necropoder e essa ocupação colonial, a gente pode utilizar ali um triste exemplo que seria da Palestina, né, onde eles fazem exclusões em massa, e aí o pessoal precisa ir para campos de refugiados, e eles adotam algumas medidas, né, bem complicadas, que seria ali a questão da fragmentação territorial, né, que eles dividem pessoas para que não tenham um grande número de pessoas no mesmo local e aí possam se rebelar contra eles, né? Então, um exemplo disso seria, infelizmente, né, triste, mas seria ali a questão da Palestina. E aí, para finalizar esse trecho do livro, né, eu consegui pegar algumas informações ali para ter como base, né, entender um pouco mais o que seria esse necropoder e também a ocupação colonial. E aí, então, eu entendi que o necropoder seria, né, o controle de pessoas, que o ditador ele vai decidir quem vive e quem morre, e aí, em relação à ocupação colonial, seria você tomar posse de um território e você ditar as regras, que seria exatamente, né, o exemplo ali da Palestina, o que ocorre na atualidade. Agora seguindo ali com a nossa amiga Amanda, a qual vai comentar um pouco sobre máquinas de guerra e heteronomia. Em relação a esse tema aí, a esse termo, máquinas de guerra, o autor do livro ele está descrevendo o que exatamente, o que, que seria essa situação ali, esse termo máquinas de guerra.
Então, Eduardo, o autor ele introduz o conceito de máquinas de guerra para descrever instituições, ideologias e práticas que visam o controle e a dominação de determinados grupos sociais. Essas máquinas operam sob um regime de heteronomia, impondo leis arbitrárias e desvalorizando a vida. O Estado, como principal executor da necropolítica, utiliza o seu poder para produzir e legitimar a morte, especialmente em contextos marcados pela racialização. A pandemia da Covid-19, por exemplo, revelou como a necropolítica se manifesta na desigualdade, no acesso à saúde e na valorização de determinadas vidas em detrimento de outras. A obra do autor nos convida a refletir sobre como resistir a essas formas de poder e construir sociedades mais justas e equitativas. Perfeito, Amanda, muito bem colocado. E aí, para a gente seguir na mesma linha de raciocínio ali, em relação a esse termo máquinas de guerra, né? Como que elas operam na sociedade ali? Qual é a função delas, né, dentro da sociedade? Então, essas máquinas de guerra operam de forma complexa e interligada, produzindo e reproduzindo situações de exceção em que a vida é desvalorizada e a morte se torna uma ferramenta política. Então, elas não precisam ser exclusivamente militares. Podem incluir grupos paramilitares, milícias ou até entidades econômicas e políticas que usam a violência para alcançar seus fins. A função delas é desestabilizar, controlar e impor poder sobre determinadas populações, criando um estado de exceção em que as leis e normas não se aplicam. Elas agem tanto para fragmentar territórios quanto para controlar corpos, influenciando diretamente as políticas de quem pode viver e quem deve morrer, o que é central para a necropolítica. Ótimo, Amanda. Muito obrigado pela resposta, muito bem esclarecida. Agora a gente precisa saber um pouco mais ali sobre heteronomia. Você consegue conceituar para a gente o que seria esse termo, para a gente ter um pouco mais de base? A heteronomia é quando uma pessoa ou grupo não tem controle sobre si mesmo, sendo controlado por regras e ordens impostas por outros. Ou seja, em vez de decidir o que é melhor para si, essa pessoa ou grupo segue o que o outro decide. No contexto da necropolítica, significa que certos grupos sociais são forçados a viver de acordo com as vontades e decisões de quem está no poder, sem terem liberdade para decidir por si mesmos. Eles ficam à mercê das decisões de outro, especialmente em questões de vida e morte. Maravilha, Amanda. Muito obrigado pela resposta. Agora a gente já consegue ter um pouco de base e entendimento sobre o que seria heteronomia e também máquinas de guerra. E aí, para a gente finalizar, para a gente encerrar ali a tua participação, precisava entender com você ali como que a gente pode estar relacionando máquinas de guerra e heteronomia. Consegue passar um pouco mais de informação para a gente sobre isso? A relação entre máquinas de guerra e heteronomia ela é estreita. As máquinas de guerra são instrumentos que garantem a heteronomia, enquanto a heteronomia legitima o funcionamento das máquinas de guerra. Então, as máquinas de guerra elas são instrumentos usados para impor poder sobre outras pessoas ou grupos, e fazem isso através de violência ou ameaça de violência. Quando esses grupos usam máquinas de guerra para dominar outros, eles garantem que os grupos fiquem subordinados, sem poder de decisão, que é a heteronomia. Por outro lado, a heteronomia legitima a existência e a atuação das máquinas de guerra, porque sem essa dominação, elas não teriam função. Então, as máquinas de guerra garantem que as pessoas sigam ordens e as decisões de quem está no poder, enquanto a heteronomia justifica e dá sentido a essas máquinas, mantendo o sistema de controle em funcionamento. Valeu, Amanda. Muito bem esclarecido todos os tópicos que a gente levantou. A gente agradece a tua participação e aí a gente passa para o próximo participante da rodada. Vamos falar agora com a nossa amiga Brenda. Então, Brenda, o teu trecho do livro fala sobre o termo do gesto e do metal. Poderia conceituar um pouco mais para a gente o que seria esse termo ali, por gentileza? Nessa parte aí sobre o conceito, né? O que seria o gesto? Ele é bem utilizado como forma de expressão à resistência, né? Principalmente opressão, desigualdades sociais, controle estatal. Enquanto o metal ele vem aí para simbolizar realmente as ferramentas utilizadas, né? Ferramentas, estruturas que vão estar sustentando esse controle. Muito obrigado, Brenda, pelo ótimo esclarecimento. Agora, aproveitando este conceito, sabemos que é um tema um pouco delicado, mas a gente precisa falar sobre isso.
O nosso autor ele faz menção à ideia de que a morte pode ser uma forma de transgressão e é muito impactante para ele. Então você conseguiria ali explicar o que, que ele pensa sobre isso, o que, que ele cita nesse trecho sobre a morte ser algo muito impactante por questão da forma de transgressão ali? Quando o meme fala sobre transgressão em relação à morte, ele se refere também à maneira como a morte pode desafiar normas e as estruturas estabelecidas. Então, a transgressão ela pode ser vista como um ato que rompe, né, com as regras sociais e políticas e traz à tona, de certa forma, também questões sobre a dignidade humana e os direitos das pessoas. Então, visando por esse sentido, a morte não é apenas um evento individual, né? Então, é um fenômeno social realmente e que revela a dinâmica de poder e resistência. Visando nessa parte também, ela provoca uma reflexão profunda, né, sobre como a vida e a morte são tratadas em diferentes sociedades, especialmente nas que enfrentam conflitos ou regimes autoritários. Maravilha, Brenda. A gente agradece o esclarecimento. Realmente é um tema um pouco complicado da gente estar falando, mas a gente precisa tratar, né, por constar ali dentro do livro. E aí, agora, para a gente finalizar ali a tua participação também, você consegue dar um breve resumo do que você conseguiu pegar referente a esse capítulo, o que que você conseguiu ali tirar como base dele? Então, referente, eu achei bem interessante a parte realmente do gesto e do metal, que analisa muito como esses dois elementos auxiliam na construção, né, da nossa vida, da vida política que a gente tem enquanto sociedade, regula realmente a nossa vida e destaca as desigualdades e dinâmicas de poder que vão estar emergindo nesse processo. Outra questão bem interessante que eu estava vendo ali na parte desse livro é sobre como a figura do homem-bomba vem relacionado nessa questão. Então, para ele, o homem-bomba ele é como se fosse ali a figura do herói, por conta que ele se sacrifica nessa parte, né? Ele sacrifica o seu corpo por um bem maior, digamos assim. Então, a figura do homem-bomba também chama bastante atenção nesse capítulo. Até porque ele em si utiliza das duas ferramentas, né? O gesto, simbolizando a expressão, a forma de expressão dele, e também o metal relacionado às armas, né? E o sacrifício que ele fez ali diante disso. O que ele pontua também é que quando a morte se torna um ato radical, revela não só a luta por liberdade, mas também como as pessoas em sociedade podem encontrar um sentido em suas vidas, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Então, por exemplo, a gente também tem a reflexão sobre o suicídio em massa, que ocorreu entre os escravos. É um exemplo muito trágico, mas também é uma afirmação muito poderosa da autonomia diante da opressão. E esse capítulo realmente faz uma reflexão da existência humana e como a consciência da mortalidade pode moldar também a nossa compreensão de nós mesmos como seres humanos e do mundo ao nosso redor. Muito obrigado, Brenda. A gente agradece a tua participação. Todas as dúvidas foram muito bem esclarecidas. É isso Eu aí. também gostaria de agradecer a todos os participantes, né, aos nossos colegas que de alguma maneira estavam diante da participação desse projeto. Agradecemos também imensamente a oportunidade, nosso professor Luiz Eduardo, de ter nos dado a participar desse projeto também. E que a gente acabou se empolgando um pouquinho, então por conta disso acabou acrescentando uns 20 minutos de podcast, mas nós adoramos produzir ele. É um livro extremamente complexo, mas muitíssimo interessante. Então fica aqui o nosso agradecimento.